Olá, olá, terráqueos! Começando mais um Nave Louca, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Graviola, mais especificamente de dentro da nossa nave, que partirá já já com mais uma convidada especial ou um convidade especial que eu apresento já já, daqui a pouquinho. Enfim, 19 horas é aquela coisa, né? A gente já está acostumado e tal a ouvir, né? Em Brasília, 19 horas, e aqui no Rio de Janeiro também. Sei que em alguns lugares do Brasil, né? Os horários são diferentes, mas enfim, cá estou eu para apresentar, né, a vida, né? Nave Louca, para quem ainda não conhece, trata de vidas, biografias, pessoas interessantíssimas que versam, né, e que trabalham na cadeia produtiva da arte independente aqui no Brasil. E também lá fora um pouco, alguns brasileiros que se desgarram e fazem... Oi, Juzinha! Beijo para você! Alguns brasileiros que se desgarram e vão ganhando o mundo com a sua arte, já entrevistamos aqui também. Então o objetivo é falar das vidas das pessoas. Eu adoro, sempre gostei de ler biografias e resolvi fazer o Nave Louca aqui então para contar um pouco da história da humanidade, né, e contemporânea, através das pessoas e das suas vidas, né, as pessoas que por aqui passam. E vou selecionando, né, trabalhos interessantes, pessoas com quem eu gosto de conversar, pessoas que eu amo muitas vezes, sim, e por que não, né? E já passaram por aqui, a gente está agora na 16ª edição, né, do Nave Louca, e hoje eu vou chamar uma pessoa especialíssima, não só para o mundo das artes, mas para a minha vida também, né, uma pessoa especialíssima, que eu vou apresentar da seguinte maneira. A gente se conhece há mais ou menos 16 anos por aí, pelos meus cálculos. Nem sempre estamos muito próximas, né? Às vezes sim, muito próximas, mas também nunca distantes. Uma das características da nossa amizade, por exemplo, que vem se firmando, né? Cada vez mais a gente vai notando isso, é que a gente não precisa combinar muitas vezes para se esbarrar. Às vezes eu estou andando, quando eu vejo, pá! Né, eu ouço aquela voz deliciosa me chamando e a gente encontra. E foi assim que a gente se conheceu, né? Foi o destino que nos colocou no mesmo sofá de uma festa e a gente vem conversando há 16 anos. Uma pessoa que eu fui aprendendo sobre a vida, mas não tanto quanto esses momentos, né? A partir de chamá-la e pedir a sua biografia aqui rápida, né? Que na verdade é um release. Eu fiquei sabendo de cada coisa que chegou a me deixar nervosa hoje aqui. Tô nervosa, tô tensa. Bom, falei. E o seguinte, só para fazer um parêntese, Val, né? O nome de Val suscita vários sufixos e apelidos. E, enfim, ela foi uma das pessoas que me deu o apelido dos mais criativos e que eu adoro. E a gente sempre, quando se encontra, tem esse chamamento que eu amo. Então, vou chamar agora a nossa querida Márcia Zanelato. Ela é dramaturga, roteirista, escritora, premiadíssima. E, enfim, ela que vai contar pra gente toda essa trajetória que a gente quer conhecer aqui. Então, Marcinha, vou te botar pra dentro dessa nave pra gente voar juntas. Com licença. Vamos lá. Vamos lá, isso basta aceitar o convite. Ah, Ih, peraí, não, né? peraí. Tem alguma coisa. Ah, já sei. Tem que Descobri. virar. Yeah! Aê! Ei, Marcinha, que saudade! querida. Menina, muito engraçado, né? Porque a gente se vê toda hora ali e tal, né? Quando eu disse, nem sempre estamos muito próximos. Já fui morar em Floripa, mesmo assim a gente se viu lá, É, até em né? Floripa a gente se achou. Exatamente. E é isso. Muitas vezes eu estou andando na rua, a gente está andando na rua quando vê, estamos do lado uma da outra e pronto, né? É só se encontrar que gruda. A gente se encontrou de, oi, tudo bom? Passamos uma semana juntas. No ano novo, né? Foi.
Exatamente. Olha aí, Olha aí, Juzinha, Ju. querida. Então, né? Foi muito engraçado, Então, assim, então, porque a gente conversa, a gente conversa pra caramba sempre, a gente tem maior intimidade, e é, foi muito engraçado, que eu comecei a ficar nervosa, tipo assim, meia menino. hora atrás. Nervosa. Falei, gente, eu vou entrevistar essa pessoa com esse, entendeu? Enfim, tá? E aí o seguinte, fazer roteiro para uma roteirista, para entrevistar uma roteirista é estranho também, Pode né? crer. Então, né? É É uma estranho, não me matriusca, né? É uma matriusca. Eu exatamente, né? queria Aquela coisa, né, que vai dar um uma coisa medinho, dá um dentro da medinho. outra. É. Até porque, né, eu sou mais inventícia do que roteirista propriamente dita, né? Assim, então, não, vamos lá, né? Que ela fica se explicando. Amiga, em primeiro lugar, que saudade, né? Vamos ver se a gente marca alguma coisa. Já queria que fosse presencial, né? Olha, Pra gente tomar um shopping. é. Mas esse teu cenário aí tá uma gracinha, viu? Com Tá, luz e tudo. tem luz. Arrasastes. Então, essa é uma nave louca, né? É. Até eu falei pouco sobre o programa para você, eu já saí te convidando há Isso. exatamente um mês, que foi o seu aniversário. E Uhum. eu, né, falei assim, cara, a gente se falou, e eu falei, pronto, vou chamar a Marcinha para conversar. É uma sala completamente, né, virtual, mas assim, uma sala completamente descontraída e que a gente vai falar de vida. Então, assim, não tem nem muito, né? Não Uhum. tem nem muito. Eu é que tenho que saber aqui, porque é complicado isso aqui. Se eu for falar, se eu for querer entrar em cada um desses assuntos aqui, né, vai a gente hoje. Então, assim, vou começar te perguntando pelo início, né? É, como Uhum. enfim, você nasceu em Petrópolis e tal, e me conta como é que foi a entrada, né? Você escreve desde pequena, porque eu tinha essa tendência, né? Assim, eu sempre escrevi também, Uhum. mas pequenininha já fazia lá os meus versinhos, Sim. etc. Essa tendência, na tua família tem alguém que escreve? Como é que é a tua ligação com a arte? Ela vem desde pequeno, eu sempre brinco, é a mesma piada todo navilouca, hein, gente? Perdão aí, mas que tem gente que cai do bico da cegonha, né? Que eu digo que é o seguinte, a família não é uma família artística, muitas vezes, né? Às vezes É. não, às vezes a pessoa é assim, o pai, o avô Uhum. e tudo, mas tem gente É. que não. Então, eu sempre gosto de saber como é que a arte Uhum. entrou, ou se ela entrou, já veio junto, entendeu? Como é que essa fusão? Tem gente que se descobre artista mais tarde, que nem sabia que Uhum. tinha essa. Como é que foi Uhum. para você? Olha, Nunca é, sei isso. a primeira coisa que eu vou. Bom, Boa boa noite noite. às pessoas queridas que estão chegando aí. Já vi vários amigos aí, amigas, amigos. Sim. Amiga. Muito bom essa desculpinha para estar junto, né? Eu estava pensando Ah, agora, esse negócio de live, sabe o que que ele me lembra? Conversa ah. de janela. É. Não parece uma conversa de janela? Val! Ô, Oi! Valdirene Bocão! Que é a nossa É brincadeira, né? esse. Valdirene Bocão, Sim, eu sou uma que é a chacrete, para quem não cantora que sabe. você. A cantora da época do rádio que você leva dentro de você. Exatamente, que mistura com uma chacrete, que ela dança também, né? Chacrete, toca. É uma chacrete cantora, né? Pois é, amiga. E aí, E, nessa conversa aqui de janela que a gente vai ter, só tem que ter cuidado para não ficar íntimo demais, acabar contando coisinhas, né? É, é, namoradeira. Mas o difícil é se concentrar e não falar sobre Brasil, sobre política e sobre não, o eleições do Brasil, né? Porque eu não sei, mas a gente está pensando nisso o dia inteiro, né? dia inteiro. O O dia dia inteiro. inteiro. E Tudo, coisas que qualquer ação que a gente estão vai fazer. acontecendo. Ontem a mulher, né, dentro de sala de aula, uma professora, que é a classe trabalhadora das mais respeitáveis e sobreviventes do caos do Brasil, né? Ela fazendo o gesto do nazismo, né? Eu Um vi. troço inacreditável. Eu queria ter acesso ao contexto para entender melhor isso, porque às vezes também é muito perigoso. Mas, às vezes não, é sempre muito perigoso não saber a história inteira. E hoje já tivemos a notícia
de, de uma galera de jogos universitários, os estudantes de medicina, num jogo Hum, universitário, gritando para os jogadores em campo: eu sou playboy, não tenho culpa se teu pai é motoboy. Aí eu falei, puta merda, não tem como não parar para pensar nisso, né? Porque parece que a gente tem uma disputa no Brasil de eleição que está assim, tensionando para quem quer trânsito de classes sociais e quem não quer trânsito em classe social. Quem sim. quer que o pobre continue muito pobre, quem quer que o rico continue rico, e aquela classe média deslumbrada, né, que adquire poder econômico, mas não adquire cultura, conhecimento, não se gradua em empatia, em conhecimento, em ser útil no mundo, em cidadania, né? Essa galera parece que ela quer, não é só um conservadorismo, ela quer que não tenha preto no aeroporto, não tenha filho de motoboy dentro da faculdade de medicina, mais do que tudo no mundo. E se for Gente, preciso fazer um gesto em homenagem a Hitler, se for preciso homenagear torturador, se for preciso botar um estrupício, um sujeito completamente idiota no poder, mas que garanta a essa classe que não vai haver trânsito entre as classes, ou seja, que ninguém vai perder dinheiro, né? Que ninguém vai perder posição, tudo sim. bem, tudo bem. Assim, ó, você estava falando do idiota estrupício, então a gente pode inverter a ordem, a gente, por que não, né, vir de hoje para trás, depois a gente vê se a gente vai. Pode. Até porque Porque a eu gente sou está uma pessoa que é, não, acho que tem tudo a tá ver, indo para até trás. porque eu sou uma pessoa que fez trânsito de classe. Sim, Entendeu? Na minha casa não tinham livros. E por acaso, a gente essa abriu aqui de cara para mim, para uma das minhas estantes, que são várias, né? Claro. Mas por ossos do ofício, claro, né? E da paixão. Mas na minha casa não tinha livros, minha mãe só estudou o primário, meu pai só estudou o antigo primário também, e eles não tinham essa coisa da escrita, do conhecimento, assim. Meus pais só aprenderam a ler e escrever, né? E por uma contingência muito prática, assim, tipo, para não passar fome, entendeu? E hoje a gente fala, não, tem que fazer pós para não passar fome, né? Tem que fazer mestrado, doutorado para não passar fome. Eles precisavam aprender a ler e escrever, né? Era a realidade do país nessa época. Mas a minha mãe tinha um caderninho de trovas e versos, essa é a história, né? Ela tinha um caderninho de trovas e versos, e nesse caderninho eu encontrei aquilo que me move, que é a poesia, entendeu? Uhum. Essa relação com a palavra sagrada. Então, eu comecei a minha carreira, digamos assim, a coisa brotou quando eu encontrei esses cadernos da minha mãe, comecei a ler e comecei a entender o mundo de outra maneira. E aí tem uma historinha, que é a historinha do nascimento da minha irmã, que é libriana, né, a minha Vênus particular, que quando ela nasce, eu decidi escrever um poeminha para ela, pelo nascimento dela. E me lembro assim de sentar na escadinha do lado do jardim e pensar, mas como é que se escreve um poema? Como eu vou escrever um poema? E aí eu olhei para o lado e na roseirinha branca, que é super espiritual, né? Minha irmã nasceu no dia de São Francisco de Assis, que é super espiritual, lindo. Nessa roseirinha branca tinha um brotinho abrindo. Aí foi a alusão entre o brotinho, uma nova flor no nosso jardim. Ali foi que eu não tenho. Eu não tenho esse poema, infelizmente. Ah, Então, de alguma forma, assim, as coisas até se encontraram de um jeito sem querer, que é essa coisa da poesia nascer na minha vida numa casa que não tinha livros, numa casa que não tinha. tinha livros, É, mas tinha arte, né, nas pessoas. Tinha, porque
não, né, a arte ela está dentro da gente, independente, eu acho assim, né, que a arte é uma condição que está nas É, pessoas, e a gente manifesta ou não manifesta, a gente recalca, muitas vezes é, as pessoas eu recalcam, acredito. É, acabam ficando as coisas horrorosas que a gente vê por aí, porque não desenvolveram aquilo, né? Mas assim, é. tem estudos que provam que o cérebro, né, quando está se formando lá dentro da barriga, ele já, quando fala que o bebê já reconhece a voz da mãe, não é a voz, é a melodia da fala da mãe. Ah, que lindo Não isso. é o timbre, é a forma que a mãe fala. Então, se alguém, Aham, sabe, tá, o timbre está lindo ali isso. junto também e tudo. Mas então o bebê já desde pequenininho, ali na formação, na gênese, Uhum. já é capaz de reconhecer uma musicalidade. Então, Lindo. isso depois tem, né? Aí a pessoa nasce, de repente, numa situação, né? Completamente que é repressora, enfim, ela vai reprimindo, recalcando isso e tudo, e É, fica, assim, é, fica pessoas é, violentas aí que não sabem nem entendem e nem querem a é. arte que está acontecendo agora, muito provavelmente porque recalcou isso. E então, assim, o fato da escolaridade, né? Não pressupõe que não tenha arte ali. Você, Exato. né, É, claro. É nasceu arte, ciência, talentos, dons, né? Talento, exatamente, coisas que estão ali. A minha mãe é uma das pessoas mais imaginativas que eu já conheci. E ela é muito sábia também. Então, ela é capaz de falar umas coisas, essa coisa da gente humilde. Ela falou, por exemplo, para o meu filho uma vez: meu filho faz pão, né? E você conhece, você sabe. E aí falou ela uma vez que virou para pão, ele é e um falou: pão, né? é um pão. Aliás, seu filho é um pão. Mas Aí fala. ela falou para ele que é o pão que amassa o padeiro. É o pão que amassa o padeiro. Ela solta essas assim, no meio do nada. Ou seja, Eu falei, nossa, que poema. Isso ficou assim na cabeça do Zane também, é, porque tem tanta coisa nessa síntese, né? Da uhum, relação com o trabalho, com o ofício, do amor ao ofício, do respeito ao ofício, o que o ofício faz com a vida da gente, né? É muito interessante. Eu tenho muito respeito e muito interesse pelas pessoas humildes. A Ju está falando que a Dona Célia é poeta. É mesmo, sem dúvida. né? As pessoas que têm muita. Eu lembro que o João Falcão, ele quando que ele é uma pessoa que eu admiro muito também. Eu lembro quando a gente trabalhava junto, o João queria, no final do ensaio, o João queria saber a opinião da bilheteira, da copeira, do teatro, sabe? Ele queria até mais do que queria, claro, ouvir a opinião da equipe, e, óbvio, mas ele sempre ia lá buscar, assim, o que que a senhora achou? A senhora está gostando? Entendeu? Porque a pessoa humilde, humilde nesse sentido, esses dias eu ouvi alguém dizer que pobre não quer ser humilde, que isso é uma besteira. E é verdade, faz sentido. Mas eu sinto que a gente deixa de ouvir e de comungar, de compartilhar, para não ficar com uma palavra muito religiosa, de Uhum. compartilhar muito conhecimento por preconceito de classe, entendeu? Sim, Em que você acha que a inteligência, a criatividade, a imaginação, a capacidade até científica só está nas pessoas que são muito estudiosas ou que têm oportunidades, né? E aí você vira e inverte a coisa, você vê a revolta desses playboys de estarem dividindo a faculdade de medicina com o filho do motoboy. Se gente, isso é eles de... fossem pessoas boas e empáticas, eles veriam que isso é o melhor para acontecer com uma sociedade. Né? Tinha um Aliás, amigo que dizia que as pessoas diziam que em Cuba só tinha puta, na faculdade em Cuba só tinha puta, e esse amigo comunista dizia que não, em Cuba a faculdade tem nível superior, a puta tem nível superior, é exato, é o né? contrário. Pois é isso. Então ficou Por né, que essa não? coisa o Lula, né? Hoje, o Lula, né, tem É, uma
não sei o que, nananã, e condena é, quem é rico. Não, é o contrário, ele não é isso. É essa inversão, né, de é uma visão. invenção. Não é É, isso. Todo mundo tem direito a ter aquela casa, não só claro. você, seu E todo playboy, mundo ganha. Todo entendeu? mundo ganha. Todo mundo Entendeu? ganha com isso. Quando o Gente, pobre entra, o filho de pobre entra na faculdade, todo mundo ganha. com Não é só certeza, essa família. tá? Evoluir como sociedade, entendeu? Como você Claro. mais pessoas, inclusive, para atender. Ah, médico, pois é, agora você se vire, entendeu? Para atender essa demanda reprimida, porque tem gente pra caramba sem atendimento, caramba, É, quatro, né? exato. Por É, quê? Porque a gente tem que ampliar as oportunidades. Imagina se todo mundo pudesse estudar é, medicina, se pudesse, né? Todo mundo que quiser exato. tivesse a oportunidade. Eu aposto que alguém, né, que teve menos recursos e consegue se formar numa universidade, vai olhar para uma população mais desfavorecida, digamos assim, que seja do interior, etc. E vai, Uhum. não, eu vou É, lá trabalhar assim, né? Como é, a é, contratar cubano, inclusive para vir, exato. É. porque esses playboys não querem ir morar no interior, não querem trabalhar na comunidade, Pois é, olha que problema louco esse, né? É. né? E A gente tem aquela coisa, saiu um estudo agora da UERJ há pouco tempo, que menciona que os melhores, uma faixa, assim, uma quantidade expressiva de alunos com nota muito alta vieram do sistema de cotas, ok? Sociedade. ah, meu bem, Entenderam? E você vê, mas seria maravilhoso, as pessoas, elas conseguem comemorar isso se elas entenderem que quanto melhor o nível da conversa, sim, nas ruas, nas escolas, no trabalho, melhor para todos, entendeu? Melhor para você todo mundo, não é? Mas tem alguma coisa, às vezes, que parece que a gente está dividido, não na cor da pele, não, é de uma maneira mais abstrata, mas a gente ainda está dividido entre povos originários e diaspóricos e povos colonizadores. Assim, a mentalidade ainda é abuso e resistência. Se a gente, eu acho que a gente está polarizado, não é só Lula, Bolsonaro, a gente está polarizado em abuso e resistência, que entendeu? apavora que o seguinte, né? A gente sempre acha que a gente está, não, beleza, tipo assim, vai ganhar no primeiro turno, não sei o quê. Não, a gente sempre se surpreende com a capacidade, entendeu? Que o nosso povo tem de ser esta merda. É. Porque o seguinte, a gente já. E essa polarização que eu acho que é o que mais assusta e que eu acho que deprimiu muito, né? Quem estava acreditando numa mudança já mais né, logo, assim, é, que deprimiu foi ver que não tem jeito. Eu acho que eu, pelo menos, comecei a me dar conta. Quer dizer, tem jeito sim, não é isso que eu tô falando, mas eu comecei, não tem jeito nas pessoas, tá? Tipo assim, Uhum, uhum. porque essa polarização ela não é É, partidária. Não está é, numa pessoa. Não importa quem seja aquela pessoa, é. as pessoas escolhem. Outro dia ontem eu recebi um questionáriozinho, tipo assim, tá em dúvida em quem vai votar, para os indecisos, né? E aí no Uhum, questionário, você apoia a violência armada? Você sim, não. Aí, né? uhum, Então, vários tópicos que eu tenho certeza que muita gente diz que sim naquilo uhum. que se recusa a acreditar que alguém possa querer para si, para sua sociedade, para o É, seu filho. é Entendeu? questão de empatia, né? Eu acho que o que está fazendo a gente, sabe, ficar entristecido muito e preocupado e, né, e cagado de medo, inclusive, é Uhum. que tem ali uma faixa de quase, né, tipo 40, mais de 40 e tal por cento, que dizem sim para aquele bando de barbaridades, assim, sabe? Querem isso. Não é uma coisa assim de, É, ou lavar. Tá, tem um lado lavagem cerebral, com é, certeza. Mas tem um e lado que que a tem, pessoa quer. sim, Ela pensa assim, ela eu, pensa assim, uma, né? uma coisa que eu cogitei também, Val, que eu fiquei pensando muito, muito preocupada nesses dias todos, a gente não tem como.
não se preocupar. É que tem um conservadorismo que a sociedade está expressando com esse voto, tem um conservadorismo que é muito ligado ao comportamento. Assim, as pessoas é, aceitam cada coisa, assim, elas nem precisa enumerar as coisas que elas aceitam, em Uhum. nome do viado. Viado é viado, mas fala como homem. Dentro do quarto você vai fazer o que você quiser, mas aqui na minha frente você aperte o nó da sua gravata e fale como homem. Travesti é volte para o seu buraco, entendeu? Então, elas são capazes de aturar uma crise econômica em Sim, nome da travesti voltar para o buraco dela, em nome do viado ser viado, como sempre foi até muito pouco tempo, é viado dentro do quarto, mas para a sim. sociedade está lá com 4 filhos, entendeu? Tudo vida montada, aquela esposa infeliz, aquela coisa toda, entendeu? Mas, Eles são capazes de trocar. Hoje também vi um número horroroso da quantidade de crianças miseráveis no Brasil. É um número horroroso, assim, chega a quase um quarto das crianças brasileiras não se alimentam da maneira, não tem, estão desnutridas, estão miseráveis. Enfim, sim, saiu hoje miserável. no Da jornal. fome. Como uma pessoa pode pagar com isso? Não, como é que uma Pagar pessoa. miséria? Pagar com miséria? Sim, A raiva que ela tem do que o outro faz com o seu próprio cu. exatamente, o Entende? Coelho, com licença. E olha só, eu trabalhei, você sabe, um tempão, né? A Inés ficava ali, fica ainda, ali na Augusto Severo, que é a rua né, de Das prostituição travestis, né? das É, travestis. E tinha que ver os carrões e os homens, que sabe, é, assim, tipo, acho que é sabido, né? passava ali, cara, mas era todo dia. Eu saía do trabalho, É. começava o expediente, e Natal começa mais cedo, inclusive, então a gente via, né, por conta do 13º que a gente, né, sempre falava, e tipo assim, dia o cara saía, tipo assim, vou almoçar, aí passava lá, sabe, tipo, É dezembro, claro, é porque essa pessoa ela não se considera digna de viver o próprio desejo, né? Ela não tem essa possibilidade dentro dela. E aí a gente volta a pensar, é muito difícil não estar em crise. Com o que a gente faz, não que a gente possa salvar o Brasil, não é isso, mas assim, o que a gente está fazendo que a gente ainda está tão atrasado, assim, como civilização brasileira, e que é uma. Poxa, eu escrevo peças de teatro, principalmente peças de teatro, livro, filme, série, enfim, o que tiver para escrever, o que me pagarem meu aluguel para escrever, eu pago, eu faço, mas, assim, onde a gente está errando, sabe? Às vezes dá uma sensação de que a gente está errando muito grande. pois é, essa, mas essa coisa dessa percepção da gente que começa, para mim, começou lá no 17 de abril, no impeachment da Dilma, quando eu vi aquela corja que era o Congresso, porque não se tratava de uma votação, né? Não, não, sim, não concordo, não nada, concordo, concordo, não concordo. Sabe, ela realmente errou? Não, ela realmente não errou. Não, tinha todo um discurso e um comportamento é, que era muito ofensivo, que era muito cínico, era muito hipócrita naquilo que estava acontecendo ali e que inicia uma crise que eu acho que é a crise de todo mundo que trabalha com pessoas, né? O que a gente está fazendo de tão errado assim que a gente não está nas nossas peças, nos nossos filmes, nos livros, ou na nossa sala de aula, ou sei lá, ou no consultório, que a gente não está conseguindo evitar que a gente ainda seja tão assassino quanto os colonizadores foram quando eles chegaram aqui, entendeu? só que o seguinte,
eu acho que tem aí uma visão um pouco diferente, porque assim, a gente consegue fazer o máximo, você, por exemplo, a gente está falando aqui de biografias, e esse texto todo, isso tudo que a gente está conversando aqui, retrata exatamente a tua vida, que é uma vida né, de luta pela causa, né? A causa ali dos direitos humanos, do Estado contra o indivíduo, né? Então, assim, você sempre retrata isso muito no que você escreve. Então, eu já colocaria no nós, porque, assim, eu, de uma certa maneira, também como veículo de comunicação e sabendo montar um veículo de comunicação baixo custo, como é a Rádio Graviola, há 15 anos, eu hoje me dedico a ensinar, né, comunidades, pessoas a se comunicarem através desse veículo que alcança o mundo, etc. A gente vai fazendo o que a gente pode. Mas o problema, e com essa visão, tentando reverter na formiguinha. A gente é uma formiguinha trabalhadora e que está ali, né, lutando. Eu acho que o problema assim, obviamente que é um macro, né, problema, que desde que né, os civilizantes, digamos assim, né, que chegaram aqui, os massacrantes, para falar a palavra mais exata, assim, né, chegaram aqui. Os invasores, Exatamente, eles simplesmente, desde sempre, eles querem dizimar, eles querem inibir o pensamento, né, da cultura já existente aqui, né? Eles vão matando individualidades, enfim, eles vão aniquilando o conhecimento, que é o conhecimento, né, que é próprio ali, e aí numa, né, bola de neve chegamos aqui, né, nos dias de hoje, intensificado isso, passando ali por né, uma ditadura militar que tinha aquela frase... Duas, né? Porque teve a de 30, que a gente esquece da de 30. Verdade. Mas aqui, a de 64, do golpe, e que ficou até a década de 80... mais próximo. Mais próximo. Não, a gente não se livrou aí, ó, né? E a outra coisa é o seguinte, é o emburrecer para dominar. Né? Pelo menos, não querendo defender, mas olhando para o lado do trabalhador, né? Da educação, etc. A primeira, né? Colocou, né? Instituiu os direitos do trabalhador, a carteira, o CLT, etc. Tinha uma defesa, que a outra veio e aniquilou. Mas é muito louco como o Getúlio limpou a barra dele com a CLT, porque ele matou muito mais do que a primeira, né? Do que a segunda. A primeira ditadura matou muito mais do que a segunda, mas o Getúlio limpou a barra dele com a CLT. Isso também essas coisas vão acontecendo, quando a gente se dá conta, é exasperador. Uma coisa que eu penso também é que esse invasor, esse modo de pensar invasor, né, do colonizador, que tem a complicação de ser brasileiro, né? A gente pensa, o que é ser brasileiro? O que é isso? Que origem é essa? Às vezes tenho a nítida sensação que os meus pés estão enfiados na lata do Brasil. Às vezes eu acho que não, que é o Brasil que me dá asas. Acho que é complexo, no fundo. Mas essa coisa do invasor, ela se expressa muito até hoje. Quando você vê também, eu falando um pouco de trabalhos, né? Eu acabo fazendo muitos trabalhos, como você falou, envolvidos com causas. Então, há pouco tempo, eu fiz uma peça chamada Infância Roubada, que era sobre... Começou como casos de abuso na infância durante a ditadura militar e de filhos de comunistas e tal, mas a gente acaba espraiando para um entendimento maior dessa questão do abuso, né? Pouco tempo depois, menos de um ano depois da gente fazer essa peça, assim, a violência sexual contra a criança no Brasil já é hoje considerada uma pandemia dentro do país. É um absurdo. Hoje tinha na capa do jornal que uma criança estava investigando o estupro de uma criança de 1 ano. Que lógica. Como é que pode? É uma coisa muito doida. A loucura que a Damares falou, né? Que tem notícias de crianças, mas se você tem notícias, o que você fez sobre isso, né? Que é óbvio, tem que discutir isso agora.
né? Mas tem uma sociedade que ainda funciona com a cabeça do invasor, entendeu? A forma é o invasor ainda. Sim. Isso às vezes eu fico pensando, acho que eu vou fazer pão. Ah, Acho que eu vou pois mudar de profissão, vou fazer pão. De tão maluco que isso é, entende? De tão de tão complexo que isso é, assim, porque é, 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 é difícil exercer o pensamento, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. É difícil sentar aqui, hoje eu trabalho com poesia, passo meus dias aqui trabalhando com a palavra, né? Medindo e pesando cada palavra, relacionamentos entre as pessoas, entre personagens que eu pretendo muito que sejam arquetípicos, que sejam aquele personagem meio como você vai no terreiro, né? Que o orixá encarnado fala uma frase, duas, e todo mundo faz assim, é comigo, foi para mim. Não tem isso? A gente tenta criar personagens de alguma forma que todo mundo olha e fala assim, nossa, isso foi para mim, isso é comigo. Que tenha um nível de empatia, né, e de comunicabilidade, uma comunicabilidade que seja atravessadora de sentidos e que possa pertencer a todo mundo. E para isso você tem que olhar para fora da janela, né? Com certeza. Você tem que ouvir o mundo. Não, Eu insisto que não o tem escritor não é o que fala, o escritor é o que ouve. certeza. E aquela Insisto coisa, nisso. senão você escreve você, né? Você não tem É, essa empatia de olhar para o outro e traduzir de alguma forma. E às vezes um personagem é um conjunto de é, várias pessoas, né? Então, assim, mas você tem que sim, ouvir as várias pessoas para sim, você, é, né? De uma tu vai pegando, não, mas essa característica aqui não era muito o que eu queria, mas assim, né? Deve ser, não é, sei. Nunca é. montei personagens, digamos assim, eu nunca escrevi. Mas aquilo que eu estava falando, né? Que eu acho sim, a gente perdeu, eu digo sociedade, perdeu o acesso, né, a exatamente isso, entendeu? Ao que você faz, ao que eu faço. A sociedade perdeu o acesso, né? Que eu tava É. querendo. É porque aquela história do emburrecer para dominar, entendeu? Uhum. Deu É certo, mano. foda. É. Deu certo. É. Então, Chega porque. numa. Hã? Chega num ponto, Val, deixa eu só dar um recado aqui, Tá, tá? claro. É, chega num ponto que as questões da gente são tão intensas, tão prementes, você falou aí da questão da causa, e eu fiquei pensando aqui se eu trabalho realmente com causas ou ainda com educação, porque tem uma amiga, Regiane Abreu, que uma vez me falou sobre isso. Ela falou, cara, a gente discute tanto a mulher na sociedade, mas se você for ver direitinho, a gente ainda não chegou na discussão feminista. A gente ainda está discutindo a educação. Sim, Educação. sim, Eu tenho o meu corpo, ele é meu, entendeu? E você não pode botar a mão no meu corpo para passar na minha frente na rua, ou para. Você tem que pedir licença, né? Uma questão de educação. assim, mas Eu a gente acho que quebrou, parou aí, que deu ficou uma quebradinha, né? para mim. Deu uma Não, quebradinha ou não? Não? não, Ah, tá. tem, Me tá? pareceu. Entende? Eu acho, às vezes eu fico me perguntando, assim, por exemplo, quando eu trabalhei tanto o livro do Tami, a Ocupação Rio Diversidade, Menines, até ela um pouco, que são peças ligadas à questão LGBTQIA+. São projetos ligados a isso. Mas até que ponto, nesses projetos, a gente ainda não estava pleiteando por um pouco mais de respeito e educação Sim,
Só isso. A gente não conseguiu nem falar sobre direitos ainda. Não, tem que apresentar primeiro uma realidade para as pessoas as pessoas não conhecem essas realidades. E as próprias mulheres não conhecem, muitas vezes, conhecem a sua realidade individual, né? E a gente só ganha força quando a gente vê que a gente está junto. Mas a gente tem que exatamente fazer esse trabalho de educação que você está falando, né? Porque as mulheres, muitas mulheres, primeiro, que não enxergam, né, esse coletivo como uma força, né? Segundo, que tem mulheres que como é que eu vou dizer, são mulheres e que também não pensam assim, né? Tipo uma Damares, né? Mulher, gente. É uma mulher, gente, eu não acredito. Mas... E tem várias Damares por aí. Eu fico louca pelo dia que a gente vai poder entrar em questões mais complexas, como, por exemplo, a misoginia das mulheres cis e trans. Sim. Quando que a gente vai poder discutir o problema da misoginia? Porque a gente não consegue nem chegar nessa, porque a misoginia do homem é tão violenta e ela atenta contra a nossa própria vida de uma maneira que a gente não consegue nem falar da misoginia que é mais sutil. E nem falar, nos questionar, nos colocar em questão, por exemplo, né, a questão da matrix, da forma heteronormativa em relações homossexuais. Não dá nem para começar a discutir isso ainda. Nossa, não. Porque a gente ainda está tendo que falar que as pessoas homossexuais têm o direito de existir. Então, como é que a gente vai chegar à discussão da heteronormatividade dentro da homossexualidade, das relações homossexuais? A gente fala assim, meu Deus, vou ter que deixar isso para daqui a pouco, porque... E a gente fica louca para evoluir nesse tipo de conversa, né? Mas não dá. Por enquanto, a gente tem que ficar lutando para as pessoas terem o direito a existir, que é uma questão de educação e respeito. A gente tem que justamente tem que ir educando a sociedade, entendeu? Para entender que nós, né? E eu acho que aí é o que o STF fez uma autocrítica muito corajosa agora no primeiro turno, perigosa, mas corajosa, em que eles se olharam e falaram, realmente, a gente está tocando as pautas progressistas de comportamento praticamente sozinhos há mais de 20 anos. Exatamente. Entendeu? Então, se as urnas estão dizendo STF para, então, peraí, a gente está ou não está representando esse povo? É como se o STF tivesse sendo o STF, num aspecto, é perigoso o que eu vou falar agora, mas observe. É como se o STF tivesse sendo o STF da Holanda. Mas a sociedade está mais para, sei lá, não vou dizer o nome de outro país, que pode ser muito perigoso dizer isso publicamente. Mas, assim, a gente tem uma diferença que não é, que se expressa, que se fala muito da diferença de classes sociais e econômicas, né? Da diferença de poder aquisitivo, né? Dentro do Brasil, da desigualdade, mas a gente também tem uma desigualdade severa em empatia. Tem uma parte da população que não é empática. Não é empática. Olha aqui, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. 700 mil mortos. Até quem é empático, muitas vezes não é empático. Entendeu? Tem situações, até, sabe, a melhor das pessoas. Muitas vezes você olha e diz, não acredito que a pessoa não está entendendo, né? Que aquilo ali está acontecendo, que aquela pessoa... Então, imagina a pior das pessoas, não vai ser mesmo, entendeu? Se isso pode com a melhor das pessoas, e aquilo que a gente estava falando, tem níveis e níveis de discussão que a gente não consegue alcançar. Você falou, né? Da misoginia dentro das relações, né? Das relações homossexuais, né? Dessa
homossexualidade que muitas vezes também nem é tão bem resolvida. A gente vê machismo em relação de duas mulheres. Gente, É isso, é isso. sabe, É isso. muito. O que eu É. vejo assim, sabe? Então, A cara, gente ainda não pode, quer dizer, a gente pode, não é que a gente não pode, mas a gente ainda não tem lastro para conversar que o racismo não tem raça, a misoginia não tem sexo, a LGBTfobia não tem escolha de opção sexual, entendeu? Que essas coisas elas estão muito mais elas estão dentro de todos nós e que a sim, gente precisa se trabalhar como ser humano independente de tudo. E aí que vem também ah, essa ligação com a poesia, porque eu tenho muita fé na poesia. Assim. O que é Deus para mim? Deus é poesia. Para o Nietzsche era dança, né? Não acredito num Deus que não dança, não era isso? Para mim é poesia. Eu não posso resistir muito tempo se eu não puder ter acesso à palavra sagrada, entendeu? De me agarrar numa grande poeta, num grande poeta, e pegar ar, né? Respirar. sim. E eu fico com muita. O meu motivo para trabalhar hoje é para estar aqui sentada escrevendo 12 horas, 10 horas, 8 horas por dia, lutando, ganhando muito pouco, porque depois da pandemia não, acabou o dinheiro. Assim, Não, o nosso mercado deu uma minguada é. que ainda não voltou, assim, não sei quanto tempo ainda vai. Então, ganhando muito menos dinheiro do que preciso para cada projeto que eu faço, então eu tenho que trabalhar em muitos, mas assim, me segurando muito na esperança de comunhão. Comunhão é uma palavra muito religiosa, mas de estar junto, de encontro, esperança de encontro, Sim. através da palavra sagrada, entendeu? Mais Então, até do que da dramaturgia em si. A dramaturgia em si, para mim, ela é um. Eu não me sinto uma grande dramaturga, eu não me acho uma grande dramaturga. Eu acho que eu sou, talvez, melhor poeta do que dramaturga, talvez, entendeu? Assim, então, a ligação com a palavra, ela é maior do que a eleição dos eventos dentro da história, para mim, sim, entendeu? sim. Mas porque eu acho que, engraçado que você pode esquecer uma peça inteira, mas você talvez fique com alguma coisa que o personagem disse para sempre. Ah, isso com Entende? certeza, Não né? acontece. Você Imprime esquece filmes inteiros, queima o HD inteiro. o nome da Mas peça, pra aquela que gente. assistiu, que tinha um cara, né? Que falava, fala o que falava, É fala a isso. frase, né? Tipo, não É, lembro o nome, não lembro o nome do é. cara, quem era o ator, né? E mais tem aquele Nada que da chegava história. no momento, É, grava. Isso e a arte é isso. Eu acho que é. o papel transformador da arte é justamente esse, é imprimir, é gravar, né? Uhum. Usar as pessoas, né? É, é, Gravar sentimentos transformadores mesmo. A pessoa vai levar aquilo, vai exato, exato. É, acordando, vai de repente aquilo vai servir de exemplo para amanhã, para uma mudança de comportamento em relação a é, alguém. é. Sabe, é um toque que você ouve, assim, sei lá, uma relação, sei, enfim, de mãe e filha, né? Uhum. Que daqui a pouco não tá, e daqui a pouco vai assistir algum espetáculo, e aí tem alguma frase que é dita que É. te pensar em você querer modificar, enfim, né? Uhum, a relação, né, entre os personagens, sim, sim. Sim, O Aristóteles falava que você precisa criar personagens que deem conta da história, né? Ele acreditava se fala muito isso, né? Que tem dois tipos de história, né? A história de eventos e a história de personagem. E o Aristóteles dizia que o personagem tem que ser bom o suficiente para carregar a história. Para mim, a história tem que ser boa o suficiente para carregar a poesia.
Exatamente, aí é isso. Eu digo aqui, tá, mas como é que eu faço isso chegar num lugar mais, entende? Mais profundo, mais humano, mais perto desse mistério que é a vida, mais perto desse lugar que é tão misterioso, que é viver e essa condição humana dividida entre Eros e Thanatos, entre amor e morte, né? Como é que eu faço? Que história me leva para esse lugar? Gente, e é maravilhoso, porque, por exemplo, esse papo tá poesia pura, né? É, Eu vou é. escrever depois, da coisa mais. É isso, Hum, são os grandes desafios, é assim, ó, é a criação de personagem que você está falando, né? Eu faço isso na minha vida, né? Você que me conhece sabe. uhum. Mas esse aqui é um, por exemplo, né? É. Criar personagens para dar conta, digamos assim, eu já peguei isso, é exatamente isso, tá vendo? Tipo, Uhum. tô fazendo aqui uma metalinguagem do que a gente acabou de falar. Você falou isso, eu já trouxe para mim. Eu, né, Uhum. eu sou uma pessoa que eu crio personagens na minha vida, né? Eu não É, sou é. ator, eu crio personagens para alguém, eu crio para mim mesmo. Eu sou Valdirene Bocão, eu sou o seu Valério, que quando quebra alguma coisa, alguma amiga, chama o seu Valério, que sou eu, Certo. entendeu? Botar quadro e tal. O seu Uhum. Valério é famoso, entendeu? Né? E aí, assim, Uhum. eu vou criando esses personagens para dar conta de resolver muitas vezes os meus desejos, né? E a gente é isso, a gente é esse movimento, né? E nesses personagens sempre tem, os meus, pelo menos, eu tento imprimir um lado Uhum. humanista, né? Que eu acho Aham. que eu vejo muito teatro nessa coisa toda que está acontecendo, teatro assim, no pior sentido. Tá? É, né? Se Todo usa esse... tanto teatro, eu fico morro toda vez que se usa teatro para falar disso. Não, Porque esse jogo de teatro básico, máscaras, né? né? Não estou Hum. falando de máscaras, né? Eu estou falando É, do teatro no pior sentido. Porque você não imagina como é triste ouvir isso. tanto é que à toa, né? O teatro, né? Inclusive né? O símbolo do teatro, né? Você tem a parte, né? O drama e tal, você tem a comédia e tudo, e nem sempre, né? Você vai ter uma boa experiência também, né? Acontece que, ok, vamos mudar para o quê? Mas essa encenação melhor, essa encenação que está É, acontecendo, né? Tá. Tu vê, a gente tem que ir se modificando, né? E é assim que a gente faz. é. Fazer. É porque é difícil acertar o nome mesmo. A revolução será semântica, você vai ver. A gente quer xingar o Bolsonaro, a gente chama ele de filho da puta. O que que a puta tem com isso, caralho? Nada. Aí a Eu gente fala, caralho, o concordo. que o caralho tem com isso? Entendeu? Nada. A gente ainda né, assim, porque nós estamos numa grande noite escura. Gente, Assim, a revolução terá semântica, porque a linguagem, ela nos mostra o quanto esses problemas são profundos. Chamar essa hipocrisia toda que a gente vê na política de teatro também é um engano. O teatro não é uma arte da hipocrisia. sim, Muito mas pelo contrário. não Mas eu arte. compreendo o que você está falando, entendeu? Eu entendo o que você está falando, porque no teatro existe um ator que fala coisas que ele não falaria porque ele está falando como um personagem, por exemplo, né? É nesse, Então a nesse gente mau acaba usando como teatro, mas isso não tem nada a ver com teatro. Não tem nada a não, ver com teatro. É não. hipocrisia mesmo, É hipocrisia, né? É todo. falsidade. Que nem eu falei, eu troquei o teatro por uma encenação, porque isso tudo tá bom, é uma cena, nem toda encenação é do teatro, né? A pessoa muitas vezes faz, ué, gente, o garotinho não deixou de ser preso porque ele simulou um infarto? É, Lembra? essa coisa Ah, da mentira, né? hã? É porque se usa muito perante a mentira.
se usa muito dizer que é um teatro quando as pessoas estão mentindo e quando elas estão forjando um cenário, uma ação dramática, uma ação. Mas, É, na verdade, no teatro, a coisa que a gente mais. Jô, Jô, te amo. No teatro, a coisa que a gente mais fala é em verdade. A gente treina anos e anos dentro da escola, da faculdade de teatro, procurando verdade. 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 Que é uma qualidade de verdade que talvez seja abstrata, né? Mas não é essa tão usual, tão corriqueira, mas é verdade mesmo, porque quando a gente está fazendo um personagem ou está contando uma história que não é a nossa, a gente precisa estar naquilo ali com toda a nossa verdade. A gente precisa, né, realmente criar verdade naquilo, né? Encher aquilo de vida, de pulsão de vida, né? E E de mesmo que mistério. aquela verdade não seja sua, né? Claro, óbvio, né? Não é à toa que tem os laboratórios, você vai buscar uma verdade, você vai internalizar a verdade que Isso. não tem que ser. É. E Mas pelo é contrário, por mais que quando você, por mais que você possa entender a cena como uma mentira, não, você pode entender como uma mentira, ela não vibra verdadeira, ela não tem vida se ela não é verdadeira. com A certeza. gente sabe, pensei em conselho de classe, João Bilac, É, que é, é uma. Tem muita vida ali dentro naquela hora. E quando a cena não é boa, é porque ela não tem muita vida dentro dela. Na verdade, ela não tem verdade. Entendeu? É uma outra qualidade. Se a política tivesse um piquinho de verdade cênica, eles estariam em outro lugar, porque é o que o poeta Fernando Pessoa disse que todo mundo sabe, né? Aquela frase célebre dele. O poeta é um fingidor, finge sentir a dor, finge tão completamente que também. finge sentir a dor que deverá ser. Na arte, você nunca conseguiria falar, por exemplo, que no Brasil não tem miséria. Se existisse teatro na política, ninguém conseguiria dizer que no Brasil não tem miséria, Que não tem racismo, que não porque tem ele não ia achar preconceito. essa imagem, ele não ia encontrar essa imagem, entendeu? Tu vê. E é E não isso, estou olha, dizendo com isso que coisa. personagem não mente, não. Personagem mente, não é isso, entendeu? Olha, vou te dizer uma coisa. Você tocou realmente num ponto que me levou lá atrás, na minha infância, né? Antes Ah, de começar a tua, foi bater na minha. Que não condeno ninguém, obviamente, até porque, né, enfim, eram, né, década de 70, mas eu sempre fui uma figura muito expressiva, desde que de criancinha, né? E como eu ouvi essa frase, eu chorava, tipo assim, não podia falar mal de um amigo meu dentro de casa, que eu saía correndo da mesa do almoço, eu batia a porta, eu era bem assim, tá? Eu levava, eu era sempre fui catártica, né? E olha, que eu ouvi, porque isso era um ódio tão grande que eu sentia quando alguém falava mal de alguém que eu gostava, sabe? Que eu saía mesmo e fazia as minhas manifestações, batia a porta, não fala assim, não sei o que, saía correndo, não, batia a porta. O que eu ouvia? Não que faço você teatro, ouviu? não faço teatro, Aham, para de fazer teatro. aham, Ou então, aquilo estava me doendo, sei lá, eu em outra situação. Alguém falou alguma coisa que a injustiça para mim sempre foi desde criancinha. uhum, Coisa que me uhum. machucou É. muito. E é uma Machuca muito. loucura, porque a pessoa, quando faz teatro, você fez teatro, né? Ela, ela pode nem ser bom artista de teatro, pode não realmente dar para coisa, como a gente brinca de dizer, né? Mas Troço. aquilo geralmente faz muito bem para ela. O Sim, teatro faz terapêutico. bem para todo mundo. Eu nunca vi uma pessoa fazer um curso de teatro e não sair melhor. Nunca vi. Eu não me lembro disso, não tenho essa referência. As pessoas, quando fazem teatro, elas melhoram muito como ser humano, elas melhoram muito a sua vida emocional,
melhora sim, muito sua capacidade de se expressar e de compreender a expressão do outro, entende? Mas a gente tem uma sociedade que não faz teatro, né? Poucos fazem teatro, teatro é coisa de rico, e poucos vão ao teatro também. sim. Mas Mas é assim, poxa, você vai ver lá. Olha, o menino está aqui dizendo que o teatro salvou. Ele salva. Eu chamo a Cal de hospital. Eu falo para o Gustavo. O Gustavo, a Cal é o hospital. hospital do... Eu vejo Eu de fiz gente cal. entrando para a Cal. Você fez Cal. Eu vejo gente. Eu dei aula muitos anos na Cal, agora estou até fazendo a minha graduação lá como aluna, com uma galera de 20 anos, muito engraçado. Mas, assim, eu vejo as pessoas entrando na Cal de um jeito e saindo completamente de outro. Mais leve, sabe? Mais leve, cabeça melhor, mais Mais aberta, humanidade. mais singela, mais capaz de trabalhar o seu ori, a sua caminhada, a sua existência, seu motivo para existir na Terra, entendeu? Então, assim, eu sinto muito, eu queria que tivesse Walter dizendo, pois é, Walter, você foi uma das pessoas que mais mudou na minha classe, eu lembro muito disso. As pessoas ficam mais felizes, de verdade, mais generosas, mais felizes, mais empáticas. A vida criativa é um bem, que não é só o teatro, é a vida criativa. A vida criativa é um bem, mas é um bem dos maiores. Falta Porque vida criativa. Todo mundo precisa de vida criativa. A vida criativa não pode ser luxo. que vai naquilo que eu falei lá no início, porque a vida criativa ela se conecta com a tua gênese, né? Ela se conecta com a tua Uhum. formação, com o teu não eu, digamos É, assim. Antes do eu veio a arte, sabe? E as é, pessoas começaram a partir do ter que formar, né? Claro, todo mundo forma sim, uma personalidade sim, ali, né? sim. E muitas vezes por ter que, aí por várias razões, aí as razões são inúmeras, muitas vezes porque tem que ralar desde cedo, desde tem gente, né, tipo assim, que desde É, cedinho tem que trabalhar, gente, isso aí não é uma coisa de, né, é. hoje eu vejo, né, eu me nego, por exemplo, a comprar qualquer coisa de uma criança, entendeu? Tipo, Uhum. não dá. Então, assim, muitas pessoas, oi pai, meu pai entrou aqui, e então assim, eu me nego a comprar qualquer coisa de uma criança. Então, porque é isso, né? Porque, não, mas ela precisa, ela tá, mas então tem que ter alguém que compre por ela. Tem alguém ali Uhum. escondido que vai chegar, que ela vai chegar com Uhum. dinheiro, que tá cobrando que tem que vender os paninhos de prato todos, senão não vai almoçar, né? Então, É. assim, isso para falar o quê? Que muitas vezes, né, Uhum. muitas vezes, o fazer arte é conectar com a gênese, né? É você Sim, se do sim. eu, é você É, fazer algo que é superior a você. E aí, por exemplo, no caso, é, é verdade. É essa isso. verdade é uma verdade que não está em você, é uma verdade que está no mundo, que você, o ator é um instrumento, né? Na Isso. verdade. Uhum. Então, É, dentro daquela verdade, que não necessariamente é a sua, é. e você tem que se conectar. Então, essa é que eu vejo assim, né? No teatro, dessa Uhum. chegar no personagem, né? Mesmo que aquele personagem seja a sua cara, a sua fala, seu jeito, tudo, Uhum. nunca vai ser completamente, né? Nunca vai ser você. É. Então, Na verdade, aquilo tem, eu realmente acho que quando a gente entra na vida criativa, a gente está entrando num rizoma. A gente entra numa frequência mais alta do que a vida comum, uhum, entende? Quando você entra na vida criativa, você realmente tem acesso a coisas de diversas naturezas que você, na sua vida mundana, comum, não consegue. Eu tenho muita certeza disso, até quando eu releio peças que eu já escrevi há muito tempo. Eu falo assim, mas pessoa, não sei isso. Eu não sei isso. A peça está me ensinando isso. Entende? sim, Quando, eu acho que isso também para o pintor, para o músico, é, tipo, tem músicas
que a gente ouve. Hoje eu estava conversando sobre isso com uma amiga. Tem músicas que a gente ouve que parece que sempre existiram, né? Parece que Sim, elas sempre existiram. Peraí, mas de quem é essa música? Eu vou ver de quem é, e às vezes é de uma pessoa assim, contemporânea. Eu falo, não, mas isso parece que está no mundo desde que o mundo é mundo. Parece que essa música sempre existiu, sabe? Porque sim. a Kelsey Carr fala isso. Algumas obras, assim, elas conseguem tanto essa verdade que elas conseguem. É como se você sintonizasse mesmo que elas têm uma pré-existência, entendeu? É Com como se certeza. você chegasse na existência eterna da obra, entendeu? Obra é um nome muito pesado, né? Parece muito elite, é muito uma coisa de elite. Mas, ou agora também, também é muito usado pela igreja evangélica, né? Os É, evangélicos usam muito essa é coisa da isso. obra, né? Mas aquela música ou aquela peça parece que tem uma pré-existência, entendeu? Que E ela olha é só, muito maior do que você. E aí, sabe o que acontece quando você está fazendo uma peça que está muito boa mesmo, assim, que o processo está muito bom? Está todo mundo humilde lá dentro do processo, que está todo mundo entendendo que o processo é maior do que cada um de nós, mesmo do diretor, da diretora, que tem aquele trabalho chato, né, de ter que tomar as decisões, muitas sim. vezes são difíceis, e sempre ter uma lixeira muito funda, né, para conseguir jogar as coisas fora, o que é muito difícil muitas vezes. Mas essa sensação, que tinha um cineasta que falava isso, eu acho que era o Antonioni, que perguntavam para ele onde é que a câmera, onde é que a gente bota a câmera? A pergunta do diretor, né? Mas onde é que a gente bota a câmera? E ele respondia, onde ela sempre esteve. Que tem um Sensacional. jeito de fazer a coisa que não é meu, não é de nenhum outro, e é. Exato. Pô, eu sempre, Aquilo assim, é. quando eu crio, né? Tipo, eu tô assim num movimento, ó, a Karina chegou. Beijo, Karina, tá dando beijo aí pra Ei, gente. Karina! Ei! Então, eu tô num movimento, tô começando, recomeçando um movimento de voltar para o meu lado criativo. Eu tô muito no lado Você de. consegue sair um minuto dele, Val? Você é uma das pessoas mais criativas que eu já vi na vida. Mas vem cá, em que momento você parou de criar? Que ninguém me contou isso. Qual programa que Isso você é criou? fake news, Val. Você recebeu isso pelo WhatsApp? Era um vídeo do YouTube? Vê bem, hein? E Vê aí, eu bem. queria mais naquela coisa. Porque Vai aí, você, checar no Jornal Nexo, né? Eu não no ia. The Intercept, Me na mandaram, CNN. mandaram num grupo aí. Mas, enfim, É, mandaram no grupo. tem músicas, porque tem isso que você falou ali atrás, assim, né? Que muitas vezes você pega uma peça que você escreveu, você relê e pensa, isso não é meu exatamente, né? Isso eu É. simplesmente eu transcrevi, digamos assim, vamos usar essa palavra. Eu Psicografou. fotografei, né? Fiz uma transcrição aí, mas enfim, quer ver uma coisa? Né? Todo mundo, você toca violão? Eu não toco violão, tá? Eu nunca estudei, eu toco, mas assim, aí, por exemplo, eu já fiz música que eu não conseguia tocar. Eu tinha que dizer o Leozinho, toca pra mim que eu não sei tocar essa. Mas como assim, Val? Essa é sua, mas eu sei que a música é minha, eu sei tocar. Quer dizer, a música, né? Enfim, Uhum. ela veio, eu botei lá a mão, tipo, sem estudar harmonia nunca. E aí, tanto é que tem gente que ouve as músicas e diz assim: olha o que ela fez. Eu digo: eu não fiz nada. Eu só ouvi o som, É. gostei, legal. Eu fui juntando uma coisa na outra, umas harmonias completamente doidas e tudo. Mas eu Uhum. acho que é por isso, entendeu? Então, assim, eu consigo traduzir mais Uhum. ou na escrita. Tem, por exemplo, uma vez eu fui mostrar Sim. uma poesia que eu escrevi lá, um poema que eu escrevi para um analista. Eu tinha 30 anos, sei lá, e que falava de uma senhora de 70 anos, mas 70, Uhum. A 70 véia. anos incompletos. Eu acho que eu É não a sei se é véia. a A véia. véia está dentro de nós. Dentro de todos nós tem uma véia.
É, Modesta. Ouça sua véia! Né? E aí eu mostrei para ela, ela falou: você não tem idade para saber esse tipo de sentimento. Eu falei, bom, É, não, mas, idade eu não mas não tenho, é a gente que tem, é o poema. não tenho idade, então, alguma conexão. E é por aí, né? Eu acho que É, quando a gente abre ali para essa criatividade, para o criativo, a gente se é. conecta. E é isso né, que deixa a gente mais feliz, que deixa a gente leve. Tá? Eu e a Karina, por exemplo, começamos a fazer aula, né, de percussão, voltei a tocar Ó, um. E a felicidade que a gente sai da aula para fazer dois dum-dum-dum, ah, porque é. está Aí, começando. aí é que eu te falo, todo ser humano merece essa felicidade. A gente, Paulo José falava que a política que ele mais acreditava era na política da tua rua. Sim, Se no teu bairro tem um cinema, uma aula de capoeira, uma horta, um lugar de troca criativa, o seu bairro não vai ter violência, não vai ter problemas dessa natureza. sim, É muito isso, né? Eu acredito nesse mundo da vida total, criativa. E por total. falar em Paulo, não poderia deixar de falar em Domingos. O Domingos dizia isso: o mundo vai ser bom quando todas as pessoas é, viverem daquilo que gostam, É. fazerem coisas que gostam. O mundo vai ser um lugar perfeito para todo mundo. E é por Eu acho isso que a gente tem que. que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas Mas sobreviverem, elas precisam verem e se dar serem felizes. oportunidade também. A gente tem que se dar oportunidade também, Sim, né? também, também. Também, a gente precisa lembrar disso, porque todo esse massacre que a gente vive na política nesse momento, mas são tantos massacres, né? A gente parou até de olhar um pouco o problema da guerra na Rússia, mas se a gente olha, a gente cai duro no chão de tão massacrante que é. Mas a gente precisa se dar vida criativa para sobreviver a isso. Se Senão dá a gente não vai sobreviver, a gente vai. Quem sair disso tudo que a gente está vivendo, que eu não sei nem quando começou e nem se vai acabar, mas quem sair, quem conseguir se manter minimamente são, já conseguiu muita coisa. Muita já coisa. super, já ganhou, Porque tá né? de cair o cu da bunda, tá de enlouquecer mesmo. Tá de cair o cu da bunda total. Adoro essa expressão. Né? Tipo assim, olhar para trás, caiu, né? O cu da bunda. Que nem a Karina tá falando aqui, ó. A Karina nunca teve nunca tocou. Olha, E a gente fez essa aula de percussão na primeira aula, foi a primeira. E ela voltou e teve sonhos, assim, sonhos, né? Então abriu. olha, que legal isso, hein? É se conectar, né, com o artístico, que é aquilo que eu É. mais. É o que eu acredito, pelo menos, assim, né? Posso estar enganada, posso ter que Uhum. rever, mas eu acredito que é isso, a gente fazer arte, a É, gente se conectar com a arte, a gente se conectar com a nossa essência mais pura, sabe? Com a é. nossa nosso inicinho da vida ali, né? E aí a gente tem capacidade de transformar. Se a gente se conecta lá no inicinho, a arte ela é Uhum. transformadora porque tu pode refazer desde o inicinho. Vem fazendo de Sim, novo. Vamos lá. Tipo assim, sim. errei o tricô, desmancha e vamos de novo, sabe? Então, É, assim, é, a arte ela tem essa capacidade de revolucionar as pessoas por isso também, porque a gente vai se reconstruindo, é, né? E é por isso, isso assim, a gente tem que se permitir, a gente tem que abrir esses espaços para a gente, sabe? E também a gente tem que olhar, né, empaticamente, porque tanta gente gostaria de ter essas oportunidades que a gente tem, né, de se colocar nesse lugar da arte, etc., e não tem a oportunidade, né? é. Que eu tenho palma para vários projetos sociais que levam arte, cultura, educação, Uhum. possibilidades, oportunidades para as pessoas que não têm, né, Uhum. não têm acesso, e da gente pensar que como cidadãs, né, que somos aqui, e como É, cidadãs de maneira geral, né, a gente pensar ali, em quem vai poder oferecer
né, essas oportunidades, enfim. E sim, a gente começou com isso e a gente está se encaminhando. Na verdade, se deixar, a gente vai, né? É, Isso que, é. isso que não servia. Se tivesse, aí a gente ia longe. Mais longe ainda. Temos que nos encaminhar para o final aqui. É, Um papo sempre muito fértil, eu aprendo sempre muito muito com bom. você, Eu sempre, também com você. Lindo né? E isso que o Walter falou aqui. Se não houvessem as artes, o mundo não existiria. Intrigante essa frase, né? Intrigante. sim, Vou exatamente. levar ela Ó, para os é o meus momento dias. da conexão, né? É, É um momento que você leva são frases que a é. gente leva para crescer um pouco Frases mais. tão chaves. E que bom, né, que a gente tem essas aberturas, né, para a gente crescer sempre um pouco mais como pessoas, né, como, enfim, seres humanos, como cidadãos que estamos ali, né, nesse mundo e que a gente tem e que a gente faz o que a gente pode, o que está ao nosso alcance e até às vezes um pouquinho mais para reverter, que seja no bairro, dentro de É, casa, dentro do prédio, na rua, no bairro, e aí é, vai né, reverberando como uma pedrinha dentro do lago. É aquela é imagem isso. Que lindo. básica. Mandar um beijo aqui para o meu Ah, IBG, que fez aniversário esses dias. IBG na Terra, Jô Bilac. Também te amo, Jô. olha aí, Parabéns pelo seu aniversário. Muitos longos e felizes anos de vida, cheios de axé para você, viu? olha aí. Poxa, muito obrigada. Marcinha, por topar esse Muito papo. obrigada, Valzinha. Valdirene Bocão! Oi, alô! Sempre, né? Olha, Ju, também, meu amor, poxa, né? Vamos Valeu, Juju. que delícia, obrigada Obrigada, por amor. estar Muito aqui, obrigada, minha querida. Que conversa de janela mais boa. né? Obrigada a Vamos todos que estiveram mais, aí. tem regra, entendeu? Esse negócio veio uma vez, não vem mais, não existe aqui, entendeu? Não, quando Marcar quiser, mais, né? isso Vamos aí. falar, vamos comemorar juntas, porque eu sei que a gente vai dar uma Isso aí. virada, com certeza, nessa situação toda. Muito obrigada por Vamos. tomar o papo, obrigada a Muito todo mundo obrigada, amiga. que passou e que Boas ainda vai reflexões, assistir, boa vida aí. porque em breve né, esse papo vai estar lá disponível no YouTube, se tudo der certo, se a Marcia Tá. deixar. Vai estar Bom, disponível lá no YouTube para quem não pôde assistir, para quem quiser, né, entender, tá. ouvir e se abrir para esse papo maravilhoso, tá? Muito bom. Um bom Tá bom. dia a todo mundo, uma boa noite para começar, né? E Boa aí um noite. feriado e vamos ver se a gente Salve marca. Nossa Senhora! Salve! E as crianças. E as E a crianças, criança? né? Que é ali que está o nosso, né? A É, nossa é na esperança. véia e na criança, porque todo mundo tem uma criança. Então, né, a gente deposita o nosso, né? Nossa É, expectativa boa, assim, digamos. Tá? é. Tá bom, Beijo amor. grande Obrigada, para viu? todo mundo. Obrigada. Beijos, Beijo. beijos. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Tchau.